Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. O capítulo 1 de Efésios é um capítulo extremamente rico de tantos e tantos ensinos e revelações. Eu diria que, em síntese, o que o apóstolo Paulo está querendo comunicar, não era aquela comunidade em Éfeso naqueles dias, queria comunicar aquela comunidade em Éfeso naqueles dias, e a nós, é a respeito do relacionamento com Deus. E ele procura mostrar quem é Deus, quem é Deus. Procura nos despertar quem nós somos nele, em Deus. Mas na frente, no decorrer da semana, nós falaremos sobre isto, quem nós somos em Cristo e como devemos nos relacionar com Deus. No versículo de número 3, por exemplo, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala a respeito do Pai. Ele fala a respeito daquele que nos criou. Ele fala a respeito daquele que criou todas as coisas. E quando nós vamos para o versículo 7 também, do capítulo 1, ele se referindo a Cristo, ele fala que em Cristo, no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua glória. Ele vai falar do Pai, ele vai falar que o Pai, ele nos abençoou. Ele diz, olha, o Pai já nos abençoou. E esta benção vem mediante o quê? Mediante o sacrifício de Cristo. Em Cristo nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos a redenção. E Paulo continua a falar ainda no capítulo 1, os versículos 13 e 14, ele fala a respeito do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, em quem, se referindo ao Espírito Santo, também depois de termos ouvido a verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Paulo, ele falando de Deus, ele menciona aqui a Trindade, ele fala do Pai, que nos abençoou, ele fala do Filho, por quem vem as bênçãos, e ele fala do Espírito que sela tudo aquilo que foi liberado, que habita em nós e que nos ajuda a nos apropriarmos de tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então, assim como no início da criação, Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a presença ali do Deus Trino, agora, neste novo momento, na nova dispensação, Deus abençoando o ser humano com a sua maravilhosa graça. Ele vai falar das bênçãos que nós temos, e esta liberação, ela vem do Pai, mediante a obra do Filho e a atuação do Espírito Santo. Então nós temos, semelhantemente, a Trindade atuando, como sempre, em benefício do ser humano. Então Paulo, ele traz para nós uma síntese da ação de Deus em direção ao ser humano, mostrando que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo participa desta obra neste novo momento. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo
te abençoe, te guarde e te conduza nesse dia.